Queridos, a paz do Senhor Jesus seja com todos vós. Nesta oportunidade, nós estamos começando a primeira aula do curso de capelão. Este curso vai ter uma duração de 20 dias. Aulas mais curtas, porém, um tempo mais prolongado. Agradecendo desde já os que fizeram conosco o curso de mediador de conflitos. Por certo, já estamos organizando a turma B para esse curso de mediador de conflitos. E também para o curso de conselheiro bíblico terapêutico. Quem é capelão deve ser mediador de conflitos e deve ser um conselheiro terapêutico. E vice-versa, quem é mediador de conflito deve ser capelão, quem é terapeuta deve ser capelão. Esses 3 cursos estão sendo ministrados numa jornada só, porque existe uma relação intrínseca entre eles 3. É de fundamental importância o obreiro de Deus ter esses 3 cursos. Por certo, é até importante que você comente com outras pessoas, principalmente pastores e obreiros auxiliares, para que tomem conhecimento destes cursos e os façam. Se decidem fazer conosco, sejam bem-vindos ao Instituto Bíblico Vida Nova. Vamos entrar em matéria com a nossa primeira aula neste dia de hoje. Primeira aula. Este é o terceiro curso de 3, né? Esse é o terceiro, mas o que estamos ministrando agora é de capelão. Agora, por que aula 1, parte 1? Porque amanhã nós vamos continuar falando sobre o perfil do capelão, parte 2. Aulas mais curtas, mais duplicadas, ok? Então, essa aqui é a parte 1, falando sobre o perfil do capelão. Entrando aqui em matéria, em primeiro lugar, falando sobre o perfil do capelão, é imprescindível que o capelão tenha o mesmo perfil mencionado em Atos capítulo 3. Qual é esse perfil que foi dito lá para os diáconos? Em primeiro lugar, tem que ter boa reputação. Também tem que ser cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Um capelão tem que ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Principalmente no nosso caso, né? Porque nem todo capelão é evangélico. É importante saber que a capelania, quando ela surgiu na Igreja Católica. Os primeiros capelães foram os padres. É óbvio, né? Isso aqui é parte da história da capelania. Não é o caso eu tratar hoje sobre isso. A modo de informação rápida estou dizendo. Mas a capelania surgiu na Igreja Católica. E, a princípio, somente os padres da Igreja Católica podiam ser capelães. Com o tempo foi que a Constituição deu espaço aos pastores. Então, até aquele então, somente homens podiam ser capelães e não mulheres. Com o tempo, foi liberado também para as mulheres. O homem é capelão, a mulher é capelã. Então, queridos, hoje nós estamos falando aqui para capelães evangélicos, deixando claro que existem capelães católicos. O capelão evangélico, ele tem que ter algumas características diferenciadas do capelão não evangélico. Ele tem que ser cheio do Espírito Santo, ele tem que ser cheio de sabedoria e ele tem que ter boa reputação. Quando nós falamos de boa reputação, e por certo, eu vou deixar para falar sobre a boa reputação no próximo ponto, falando do perfil do capelão, vou deixar para falar sobre boa reputação no próximo ponto. Descrevendo ainda o perfil, eu disse que é o mencionado em Atos 3. Memorize comigo qual é o perfil mencionado em Atos 3. Boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Além dessas características, também as que estão mencionadas em 1 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 12. E o que diz lá? As características do bispo. A palavra bispo, eu vou até aproveitar para explicar isso aqui. Os irmãos com frequência me perguntam: Pastor Bento, qual a diferença entre bispo e presbítero? Porque no nosso contexto brasileiro,
Presbítero é um auxiliar do pastor. Isso é uma questão no Brasil. Mas a palavra presbítero, no original grego do Novo Testamento, é a mesma coisa que bispo. O que é que significa isso? O pastor, o líder da igreja, aquele que preside, aquele que comanda, aquele que lidera, aquele que supervisa. É isso, meus irmãos. Bispo e presbítero, ou ancião, é a mesma coisa. É só você ler 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 1, em várias versões. Uma hora, numa versão é ancião, na outra é presbítero, na outra é bispo. Deu no mesmo. Apóstolo. O tema, a palavra apóstolo, hoje a gente não deve nem mencionar aqui, porque gera uma confusão daquelas, né? Mas deu no mesmo, é a liderança da igreja, é a liderança, é aquele que lidera, é aquele que preside, meus irmãos, não precisa fazer confusão. Seja um mediador de conflito e não um gerador de conflito. Por isso o capelão, vamos insistir nisso, o capelão deve ser um mediador para evitar conflitos, mas bem ser um reconciliador, ok? Então, em 1 Timóteo 3, de 1 a 12, descreve primeiramente os deveres e as características dos bispos, ou seja, dos presbíteros, ou seja, dos teólogos ou dos que têm função de ancião na igreja, incluindo entre eles os diáconos, né? Então, queridos, para ser um capelão, tem que ter esse perfil mencionado nesses textos. Como o texto de 1 Timóteo 3, de 1 a 12 é grande, eu não tenho tempo para ler e descrever aqui nesta aula, que é tão curtinha que já está quase terminando. Mas você lê na sua Bíblia. Ponto 2, falando do perfil do capelão. Boa reputação. Olha, irmãos, eu tenho visto pessoas dizer que a reputação não vale nada, que o importante é somente o caráter. Negativo. Está errado. É uma grande mentira. E a gente que ensina, e eu no meu caso, que vivo, a minha função é ensinar. Deus me chamou para isto, e ministrar cursos e tudo mais. É uma tarefa pesada, é uma tarefa difícil, porque a gente vive batendo de frente o tempo todo com pessoas teimosas. Pessoas que ensinam errado. E aí eu fico pensando, meu Deus, eu devo ficar calado e tolerar e dizer que está bem? Não está bem. Eu tenho visto pessoas de renome, de fama, dizer que a reputação não vale nada. Que a reputação não importa, o que importa é o caráter. Isso não é assim, meu irmão. Está completamente errado. E eu sou muito cauteloso nesse negócio de dizer que alguém está errado. Para mim dizer que alguém está errado, eu tenho que ter no mínimo 1 ou 2 referências bíblicas para provar que algo está errado ou que alguém está errado. Então, deixa eu dizer para você que a reputação da pessoa anda junto com o caráter. O caráter não anda sozinho, independente da reputação. É como se eu perguntasse: qual das suas pernas é mais importante, a direita ou a esquerda? Você vai dizer que as duas. Ah, ainda bem que você disse as duas. E se eu perguntasse qual das asas de um pássaro é mais importante, a asa direita ou a asa esquerda? É lógico que as duas asas. Não tem como ter uma mais importante que a outra. Então, reputação e caráter andam junto e ambas coisas são importantes. Vamos deixar para falar sobre o caráter outro dia. Estamos de acordo que é algo tremendamente importante. Mas aqui, no momento, o tema é a reputação. E o que a Bíblia diz disso? Você já viu lá no ponto anterior, Atos 6:3, que o primeiro requisito que conforma o perfil de alguém que é chamado para servir na obra de Deus é ter boa reputação. Está na Bíblia. Essa expressão boa reputação está na Bíblia. Está na Bíblia, está na Bíblia. Se alguém disser jogue sua reputação na lata do lixo, como já me disseram a mim, jogue sua reputação na lata do lixo, que a reputação não vale nada, está errado e eu posso provar pela Bíblia. Atos 6:3, para servir a Deus tem que ter boa reputação. E em Provérbios capítulo 22:1 está escrito que a boa reputação vale mais que a prata e o ouro do mundo inteiro. Dependendo da versão, tem outra versão que diz o bom nome. Tem uma que diz a boa fama. Uma diz a boa fama, a outra diz a boa reputação, a outra diz o bom nome. O bom nome, a boa reputação da pessoa vale mais que a prata e o ouro do mundo inteiro. A integridade, porque a boa reputação tem a ver com a integridade. Tem a ver com a conduta moral da pessoa. Está na Bíblia. De que serve você ser, por exemplo, presidente da República
e não ter uma boa reputação. Presidente do Senado, presidente da Câmara dos Deputados, presidente da Corte Suprema de Justiça, mas a reputação não vale nada. De que serve? É apenas uma pergunta, a modo de reflexão. Não pensem em outra coisa, não pensem que eu estou misturando as coisas. Não. Só para refletir. O que é que vale mais? O alto salário ou a reputação? De acordo com a Bíblia, a reputação moral de uma pessoa vale mais que a prata e o ouro do mundo inteiro. Isso, todo mundo que é servo de Deus, em qualquer área do ministério, em qualquer área, tem que ter isso em conta, tem que ter isso na mente. Não esqueça isso. Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Que os homens nos considerem. Porque tem uns por aí que dizem assim, lugar de ser reconhecido é no IML. Está errado. E eu sou muito cauteloso com esse negócio de dizer que alguém está errado. Mas eu tenho base bíblica, então posso dizer que está errado. É uma falta de respeito. Isso é um espírito de desonra. Lugar de ser reconhecido é aonde tem alguém que merece ser honrado. Aonde tem uma pessoa que é digna de honra, então merece um reconhecimento. Eu tenho muitas referências bíblicas para provar isso. Então, é preciso reconhecer que os homens nos considerem. Vamos passar para outro ponto. Olha, queridos, parte do perfil do capelão é ser um mediador de conflitos, como também ser um terapeuta. Como mediador de conflito, o capelão deve ser pacificador, reconciliador, dissolvedor de contendas, inimigo de contendas. Eu estou fazendo ênfase nisto pelo seguinte, eu sei, e você sabe também, você que está me ouvindo, que tem pregadores que são amigos de contenda, que gostam do debate, que andam atrás de debate, que andam buscando com lupa, onde tem. Tem pregadores que vai na Bíblia e anda catando aqueles versículos que são de difícil interpretação, porque tem mesmo. Ou você pensa que eu entendo tudo da Bíblia? Pois não, eu tenho que ser sincero e com toda humildade dizer que tem coisas na Bíblia que eu não entendo. E essas partes que eu não entendo, eu deixo lá. Outro dia entenderei, vou consultar com alguém, mas no momento não entendo, deixa lá. Eu vou explicar aquelas partes que são mais simples, mais fáceis de entender, porque tem na Bíblia muita coisa que é mais fácil de entender. Mas quem gosta de contenda, e o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 1, versículo 15 a 18, Paulo fala de uns que diz que tem uns que pregam de boa mente a palavra, mas tem outros que pregam por rivalidade e contenda. E Paulo ainda diz assim, o importante é que o evangelho seja pregado. Eu não quero ser desses que pregam por rivalidade e por contenda não, meus irmãos. Deus me guarde, Deus guarde você. Seja inimigo de contenda, mas tem demais. Eu conheço demais pregadores que catam os versículos de difícil interpretação e aí vai dar uma interpretação só para gerar contenda. Isso é feio, meu irmão. Isso não é de um servo de Deus, não. Isso não é de um capelão, isso não é de um terapeuta, isso não é de um mediador de conflitos, isso não é de um pregador, isso não é de um pastor, isso não é de um evangelista, isso não é de um presbítero, isso não é de um diácono, isso não é de um missionário, uma missionária. Não, isso é de gente encrenqueira que anda semeando contenda entre os irmãos. Em Provérbios, capítulo 6, versículo 19, diz que Deus abomina quem semeia contenda entre os irmãos. Não pode. Então, nesse sentido, o capelão tem que ser alguém que dissolve contenda, não que gera contenda. Quando você chegar num versículo difícil de entender, faça como fez o Dr. J. Vernon McGee, da Rádio Transmundial, do programa Através da Bíblia. Quando chegou em Hebreus, eu ouvi ele ministrando a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, e quando chegou em Hebreus capítulo 6, versículo 4, me lembro como hoje, ele falou assim, bom, querido ouvinte, chegamos em uma parte da Escritura que é de difícil interpretação, e considero prudente deixarmos esta parte para outro dia. Vamos avançar ao próximo versículo. É assim que se faz. O Dr. J. Vernon McGee, da Rádio Transmundial, era doutor
em Bíblia, já descansa com Cristo. Doutor em Bíblia, mas ele chegou numa porção que é de difícil interpretação para ele. Ele saltou, faça isso, não gere contenda no púlpito, nem no diálogo com as pessoas. Diga não à contenda. Isso sim é parte do perfil do capelão. Outra coisa que o capelão deve ser um terapeuta. O que é um terapeuta? Um conselheiro, mas simplesmente um conselheiro? Não, um conselheiro curador de feridas. A Bíblia diz no Salmo 147 que Deus é terapeuta. Bom, se Deus é terapeuta, então o capelão deve ser terapeuta também, porque a Bíblia diz no Novo Testamento, 1 aos Coríntios, capítulo 5, versículo... Não, Efésios capítulo 5, versículo 1, está escrito: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Imitadores de Deus. Deus é terapeuta. Está escrito no Salmo 147, versículo 3, que ele cura as feridas da alma. Ele cura os quebrantados de coração e venda as suas feridas. Em Lucas 4,18, Jesus diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para curar os quebrantados de coração e pôr em liberdade os oprimidos e dar vista aos cegos e fazer andar os paralíticos. O Espírito do Senhor está sobre mim. O capelão tem que ter esse perfil. Ser ungido pelo Espírito Santo para ajudar os pobres, para ajudar os necessitados. Por falar nisso, eu não disse ainda que o versículo-chave, eu vou até buscar aqui para ler, deixa eu ver se dá tempo eu ler, é Isaías capítulo 1, versículo 17, é o versículo lema, é o versículo chave, a base principal da capelania em qualquer área. Capelania hospitalar, capelania militar, capelania prisional, capelania comunitária, capelania universitária. Tudo que é capelania, a base é Isaías capítulo 1, versículo 17, que diz: aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai a causa das viúvas. Aqui está a base da capelania. Memorize isto, Isaías 1, 17. Deixa eu ver se eu concluo aqui com esse ponto 6. Eu queria falar também sobre o ponto 7, mas eu vou deixar para amanhã. Ponto 6. Ser um teólogo formado em um instituto reconhecido e que tenha vida de intimidade com Deus. Note bem, capelão não pode se autoproclamar: eu sou capelão. Não, se alguém é capelão é porque foi formado em um instituto bíblico. Ele tem a assinatura... Ele tem a assinatura de um alguém, de um professor, de um mentor, de um diretor, um tutor, alguém que responde pela formação dele. E um instituto reconhecido. Mas não é só isso não, queridos. Porque isso qualquer outro lá fora pode ter. Ele tem que ter vida de intimidade com Deus. Em Oséias capítulo 6, versículo 3, está escrito: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída e como a chuva serôdia que rega a terra. Capelão tem que ter intimidade com Deus, vida de oração. Não é casualidade que no curso passado eu agreguei como matéria do curso o meu livro, o princípio da oração eficaz, que você deve já ter em mão, porque eu enviei lá para você como material de apoio. Porque tanto o terapeuta, como o mediador de conflitos, como o capelão, deve ter vida de oração, e não é pouca não. Vida de oração mesmo, vida consagrada. Não é aquele pouquinho de oração não. Se você ora pouco, você não é um capelão de verdade. Vamos falar sobre o ponto 7, mas só eu vou deixar ele para amanhã. O ponto 7, ser um sacerdote e ter conhecimento profundo das Escrituras. Talvez alguém esteja dizendo: pastor, mas na nossa igreja nós não temos sacerdote. Sacerdote é coisa do catolicismo. Não, mas essa palavra é bíblica. A Bíblia diz em 1 de Pedro 2,9: vós sois geração eleita, sacerdócio real. Real não de realeza, mas real de realidade. Sacerdócio real. Se no Antigo Testamento não tivemos nenhuma sacerdotisa, agora na dispensação da igreja temos. Porque o homem é sacerdote, a mulher é sacerdotisa. Não, na Bíblia não encontramos no Antigo Testamento nenhuma sacerdotisa.
Mas 1 de Pedro 2,9 mostra que, assim como o homem é sacerdote, a mulher é sacerdotisa. Agora, na dispensação da igreja, o homem é capelão, a mulher é capelã. O homem é obreiro, a mulher é uma obreira. Claro que sim, para servir ao Senhor, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É assim que está escrito em 1 de Pedro, capítulo 2,9. E em Oséias 4,6, eu faço questão de ler, para concluir, já estou terminando aqui, mas eu faço questão de ler, porque esse versículo aqui, meu irmão, vai tocar no coração. Oséias 4,6 diz: o meu povo, é o próprio Deus quem fala, viu, irmãos? O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento. Eita, mas tem muita gente rejeitando o conhecimento no dia de hoje. Como tem gente que não assiste escola dominical, como tem gente que não assiste culto de ensino, como tem gente que não gosta de estudo bíblico, só movimentos e gritarias e etc. Mas o verdadeiro ensinamento estão desprezando. Olha o que Deus diz aqui: porquanto rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Deus rejeita, viu, irmão? Assim como Deus aceita, Deus rejeita. Tem gente que diz que o Espírito Santo entra banhado com pega louca e não sai mais. Pega louca, super bonde, não sai mais. Sai sim. Se a pessoa rejeitar a Deus, Deus rejeita a pessoa. O rei Saul era uma bênção, era um santo consagrado. Deus rejeitou ele porque ele se botou a perder. Disse aqui, ó: porquanto rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto como te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. É dura essa palavra, mas está na Bíblia. Eu fiz questão de ler para você não dizer que eu estou inventando. Queridos, vamos parar por aqui. Em 1 Timóteo 4,13, Paulo diz: persiste em ler, persiste em exortar, persiste em ensinar até que eu vá. Então, em 2 Timóteo 4,13, ele diz: quando vires, traz os livros que deixei em Troas, principalmente os pergaminhos, traz os livros, que onde eu estou, nem que seja na cadeia, tem que ter livros para me estar lendo. O capelão tem que ser uma pessoa que lê, tem que ser uma pessoa que estuda e tem que ser uma pessoa que ensina. Capelão é feito para ajudar pessoas em situações de crise. Que crise? Crise de todo tipo. Talvez alguém diga: então é para liberar dinheiro? Não, capelão não é empresário, e capelão não é prefeito, e capelão não é governador, e capelão não é deputado, e capelão não é... Quem tem que liberar dinheiro é o presidente da República e os políticos. Capelão é para ajudar pessoas em situação de crise de todo tipo, principalmente do emocional. Não é para repartir dinheiro. Porque então, de onde o capelão vai achar dinheiro para repartir dinheiro? Não se trata disso. Se trata de ajudar por meio do ensinamento bíblico. É um ofício eclesiástico para guiar as pessoas a Deus e dar uma palavra de esperança em situações difíceis. É para isso, queridos, vamos parar por aqui. Que Deus abençoe a todos, na paz do Senhor Jesus. Eu quero agradecer a todos pelo dia, por esta oportunidade, por esse dia de hoje. Amanhã estaremos transmitindo a aula número 1, parte 2, continuação desta. Amém? Que Deus abençoe a todos.